Enquanto o apóstolo Velício consegue conectar ao Senhor da glória, Pai de poder, agradecemos a Ti, Jesus querido, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, nessa quarta conferência, Jesus querido, intercontinental, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Jesus querido, os ministrantes que ainda hão de ministrar nessa tarde de hoje, Senhor, abençoando também aqueles que já ministraram, Jesus. Que Tu possa tirar todo e qualquer impedimento que possa haver, Senhor, a transmissão, Jesus querido. Que Tu venha abençoar, Senhor da glória, a vida de cada servo Teu, Senhor. Que Tu venha, Jesus querido, derramando a ação de autoridade e ousadia sobre a vida de cada um, Senhor. Amém. Já está conosco o pastor Ricardo, do Rio de Janeiro. A paz, pastor Ricardo. A paz, bispa, tudo bem? Estão me ouvindo Amém. bem aí? Graças a Deus, estamos bem sim. Que o Senhor abençoe. Desculpa aí o problema técnico na transmissão, mas nós conseguimos aí uma opção para poder entrar ao vivo, né? Que isso? Antes de mais nada, estou muito feliz aí de participar dessa quarta conferência. Bispa, Arlete, apóstolo Sebastião. Amém. E os demais parceiros e companheiros aí. Bom, estou muito feliz. Quero compartilhar com vocês a palavra que está em 2 Coríntios 10. Mas antes, para aqueles que ainda não nos conhecem, eu sou o pastor Ricardo Miranda, casado com a pastora Luciana Loba. A minha esposa está aqui ao meu lado. Nós temos um ministério na região de Itaboraí, chamado CNA Casa Nova Aliança. Tá bom, meus irmãos? Para que vocês saibam. E essa casa aqui está à disposição de vocês. Bom, eu quero ler essa palavra aqui de muita importância, que fala aqui, 2 Coríntios 10. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Ele faz uma exortação à igreja de Corinto. E diz assim: porque andando na carne, não tentamos segundo a carne. E aí eu vou dar uma continuidade no fato adiante, para que nós venhamos a entender melhor esse 2 Coríntios 10:3. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas de Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, meus ouvintes, nossos ouvintes, está nos alertando que nós temos que andar no Espírito. Eu vou ler aqui ainda em Gálatas 5, daqui a pouco, para você ver as obras da carne. Mas ele mesmo diz que a carne e o Espírito não combinam um com o outro. É uma luta diária nossa. A carne milita contra o Espírito. E aí eu quero mostrar para os irmãos quais são as obras da carne e quais os conselhos que o nosso irmão apóstolo Paulo está sobre isso. Tá? Diz lá em Gálatas 5, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não use então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servis uns aos outros pelo amor. Aqui a gente já tem um alerta, um adendo, uma exortação de Paulo, que a igreja de Coríntios estava servindo os irmãos na carne, não do Espírito, ou seja, e não do amor. Diz mais assim: porque toda lei se cumpre numa só palavra desta: amarás o
outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Aí está o problema um de outro. A igreja de Corinto, como a igreja de hoje, ela estava no momento em que os irmãos estavam entrando em chicoteira e Paulo fala que vocês estão demorando uns aos outros. Se você for ver mais lá na frente, você vai ver que os irmãos da igreja de Corinto estavam voltando às práticas da lei, às práticas da carne. Por isso é que Paulo dá essa exortação. E fala de quando nós servimos, irmão, temos que servir com amor. É o dito que eu tenho aqui no nosso ministério, que nós não obrigamos ninguém a servir, a não ser por prazer e por amor. Quem serve no ministério CNA, serve por prazer, por amor e pela paixão da obra de Cristo. E diz mais assim, e porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, entendeu, pessoal? Olha como é forte isso. A carne milita contra o Espírito. Exemplo, vou dar um exemplo. Nós estamos descansando, estamos no nosso período de conforto, está chovendo, está frio. A carne quer o quê? Ela ficar em casa, ela não quer ir para o ela não quer fazer a obra de Deus. É assim. E Paulo está falando que nós temos que estar no Espírito. A carne fica militando, sabe? Nosso ministério aqui, os nossos cultos são sempre aos domingos pela manhã. À noite, nós não temos culto aqui, mas é pela manhã. Então vocês imaginam cultos pela manhã, no inverno, no frio, debaixo de chuva. Mas ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os irmãos vêm. Mas na hora de levantar a carne treme. Lembra, não treme? A gente quer ficar uns minutinhos a mais na cama. E às vezes alguns acabam perdendo hora. É a luta da carne. A carne deseja o prazer. A carne deseja pecar. Essa é a realidade. A carne deseja cumprir o propósito que Deus te chamou. Vocês entendem isso? Por exemplo, agora mesmo, eu estou num momento que se eu pudesse, eu estaria na carne, não estaria aqui. Mas como eu estou no Espírito, eu estou aqui com os irmãos. Bem? Ou seja, estar na carne é eu fazer a minha vontade, eu e minha esposa, mas não. Aprove a mim estar no Espírito e fazer aquilo que Deus quer no Espírito. Diz mais assim, porque, mas, diz assim, ó. Se opõe um para o outro, que não façais o que mais, se sois guiados pelo Espírito Santo, não está debaixo da lei. Está lá no versículo 18, queridos, isso é muito importante. Tem muitos de nossos irmãos, muitos de nossos queridos irmãos, que estão fazendo a obra de Deus sem ter o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo faz a obra de Deus na carne. E quem faz a obra de Deus na carne não consegue chegar no propósito. No meio do caminho, existe porque cansa. O que nos faz chegar no propósito é o Espírito Santo que nos conduz. Muitos de nós, nossos irmãos, têm feito a obra de Deus na carne, têm feito a obra de Deus de qualquer jeito, têm feito a obra de Deus sem a vontade de Deus. Se você for ler lá para o apóstolo, lá em Atos dos Apóstolos 19, nós vamos ver 12 dos nossos irmãos que estavam pregando a palavra de Deus, e Paulo encontra com esses irmãos pregando a palavra de Deus. E Paulo pergunta para ele: vocês já foram batizados no Espírito Santo ou com o Espírito Santo? E os irmãos falam assim: nós nem nunca ouvimos falar sobre esse tal de Espírito Santo, mas estavam fazendo a obra de Deus. E a Bíblia diz que o apóstolo chamou coisas sobre ele, e eles foram batizados como
irmãos, eu imagino Paulo escrevendo essa carta para os nossos irmãos lá da igreja de Corinto. E ele fala assim, ó, imitando uns aos outros, invejando uns aos outros, cobiçando, que não sejamos cobiçosos de vanglória. Triste isso. Essa foi uma carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos. Mas imagina se Paulo está lá pessoalmente. Como é que seria a pregação de Paulo? Tenho certeza, meus irmãos, que Paulo ia puxar a orelha de muitos irmãos que estavam vivendo na carne. Nós estamos fazendo um estudo no nosso ministério. Nós estudamos as cartas de 1 Coríntios todos, e as cartas que Paulo escreveu em 1 Coríntios, e as cartas que Paulo escreveu na 2 Coríntios. Todas as cartas nós estudamos aqui na igreja. Chegamos à conclusão que a igreja de Corinto era uma igreja completamente problemática. Ela começou bem, mas depois deixou a carne entrar. E aí houve divisão, houve gente que foi contaminado em duvidar da ordenação de Paulo apóstolo. Houve diversas obras da carne, houve divisão. E a Paulo, quando dizia eu sou de Paulo, e Paulo vem com uma exortação dizendo que ninguém é dele, ninguém é de Apolo, mas que todos nós somos de Jesus, porque os irmãos já tinham se dividido, já estavam com inveja e por isso já estavam perdendo fé. E Paulo vem, meus irmãos, com uma marretada chamando a atenção de todo mundo que eles estavam dando naquilo. E aí, meus irmãos, eu queria ler aqui Efésios 4 sobre algo, Efésios 4 só para encerrar. Muito importante. Diz assim, Efésios 4, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, mais de todos a vós, sobre todos e em todos vocês. Esse versículo aqui que diz assim, ó, Efésios 4, com toda a humildade, mas não de capacidade suportando aos outros. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês que estão me vendo e que estão me ouvindo. Eu não estou vendo vocês. Tá? E também não estou ouvindo, mas aqui diz suportando-os uns aos outros em amor. Eu quero ensinar algo para vocês importantíssimo nesta tarde maravilhosa e ensolarada. A palavra suportar que Paulo está falando aqui significa carregar uns aos outros, transportar uns aos outros, levar no ombro uns aos outros. Não significa suportar de ignorar, de aturar. Não, tem muita gente que fala, a Bíblia fala que eu tenho que suportar meu irmão. Não é suportar no sentido de aturar, mas no sentido de amar. Vocês entendem? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu estou sentado aqui num local em que tem um suporte. Esse suporte aqui, ele está me carregando, está me transportando. É isso que o apóstolo Paulo fala, para que a gente não venha fazer as obras da carne. Concluindo, lá em Colossenses 3, 10 diz assim, ó, portanto, diz assim, irmãos, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que estão do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram em Cristo e agora sua vida está escondida nele, em Deus, em Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados por ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre quem vive na desobediência, as quais vocês praticam no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem
nova, traz, eles se revestiram do novo. O povo está sendo renovado em conhecimento da imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença. Portanto, irmãos, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, verdade, mansidão e paciência. Olha o que diz aqui no texto: suportem-se aos outros e perdoem as vezes que fizerem um contra o outro. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja feliz em vossos corações. Cristo, que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam todos agradecidos. Amém, meus irmãos? É uma palavra poderosa que Paulo conclui aos nossos irmãos da igreja de Colossenses. Nós possamos, em nome de Jesus, a partir dessa palavra que o apóstolo Sebastião colocou em 2 Coríntios 10:13, onde a carne milita contra o Espírito, irmãos, que nós venhamos a passar a viver no Espírito. Nós sabemos que viver no Espírito não é fácil. Viver no Espírito é luta, viver no Espírito é batalha, mas aí eu afirmo aquilo que eu falei no início: só vive no Espírito quem é batizado no Espírito. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo do Espírito Santo para ontem. Amém? Ó, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Mais uma vez, apóstolo Sebastião, Bispo Arlete, obrigado por essa preciosa oportunidade de fazer parte dessa 4ª conferência internacional. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, da glória de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o pastor Ricardo. Nós vamos orar a favor do Senhor. Amém. O Senhor da glória, Pai de poder, na tua mão, Senhor, do pastor Ricardo, Senhor da glória, que tu possa abençoar, Jesus querido, a vida dele, Senhor da glória, que o peso dessa palavra não venha recair sobre a vida dele. Abençoa a família, o ministério, Senhor, tudo, Jesus querido, sobre a vida dele, Senhor da glória. Sim, Senhor, continua abençoando, Pai, conforme a oração da tua serva. Alcança também, Pai, a pastora Luciana, o ministério, Senhor, onde eles administram. Pai, esse descanso que eles estão tendo hoje, Senhor, coloca as tuas mãos para que corra tudo muito bem. Guarda os filhos, os negócios, os projetos e a vida futura, Senhor. Prepara um feliz ano, um bom final de ano para eles, Pai. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, apóstolo. Amém. Eu recebo. Nós recebemos. Muito obrigado, pastor. Pastor Ricardo Miranda, muito obrigado. Obrigado, pastor Luciana Miranda. Deus abençoe a bispa. Vai ficar encerrando aqui enquanto eu desconecto lá. Amém. Que Deus abençoe na vida do nosso irmão Ricardo, o pastor Ricardo, a pastora Luciana, né? Que o Senhor possa estar abençoando. Aí daqui a pouquinho o pastor Yubis vai estar ministrando a palavra do Senhor também nessa 4ª conferência intercontinental Brasil Nações, né? Que o Senhor possa estar abençoando, né, as nossas vidas, a vida dos teus servos a cada dia mais. Terminando com a ministração, né, do pastor Ricardo, lá do Rio de Janeiro, de Itaboraí, né? Vários ministrantes, né, já estiveram aqui ministrando, né? Hoje a ministração é online, né? 4ª Conferência Intercontinental Brasil Nações, né? Hoje e amanhã estaremos online, né, com os nossos irmãos ministrando as nossas vidas, né? Que o Senhor que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, o Senhor venha ser exaltado, né? Daqui a pouco o pastor Yubis, né, vai estar ministrando as nossas vidas também, né? Queremos agradecer aos irmãos internautas, né? Os nossos irmãos que estão aqui, Rebeca, Nicolas e o pastor Marcelo está conosco também, né? Pela manhã não estava, né? Mas agora está aqui, né? Que o Senhor possa abençoar a vida dele, né? E de tantos outros irmãos, né, que estão nos acompanhando
nesta tarde de hoje, né? Tarde de bênção, tarde de milagre, né? E encerrando, né, a conferência, né? Nós ainda vamos atender uma agenda, né? Hoje o apóstolo tem agenda à noite, né? E a obra não para, né? Porque o nosso descanso não é aqui, né? Que o Senhor possa estar abençoando, né, a vida do apóstolo também, né? Que tem se disposto, né, em fazer a obra do Senhor. A vida dos irmãos também, né? Dos obreiros desse ministério, né? Que sempre estão prontos, né? Quando a gente pede para eles algo, né? Eles estão sempre dispostos, né, a fazer, né? Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, né? Encerrando a conferência, né? Nós já vamos para uma igreja, né? Numa agenda que o apóstolo tem hoje, né? Que o Senhor possa abençoar, né, os irmãos que estão aqui, os internautas, né, com a bênção do Senhor, né? E amanhã também, né, damos continuidade, né, com a quarta conferência intercontinental Brasil Nações, né? O apóstolo está ali conectando, né, o pastor Yubes, né? Que daqui a uns minutos vai estar ministrando a palavra do Senhor, né? Já é a quarta conferência, né, que o Senhor tem abençoado, né? 4 anos, né, que nós estamos realizando nessa conferência, né? E o Senhor tem abençoado todos, né? Que essa não venha a ser diferente na sua vida, né? Que você também possa ser abençoado, ministrado pelos nossos apóstolos, pastores, né? Que estão dispostos a ministrar a palavra do Senhor, né? Porque o obreiro, ele é assim mesmo, né? Quando convoca ele, né, ele está sempre disposto, né? Porque o Senhor tem obra na vida de cada um, né? Se o Senhor chamou-nos para essa obra, né, nós devemos estar dispostos, né, para fazer a vontade e o querer do nosso Deus, né? Porque assim nós fazemos, né? O Senhor está também abençoando a nossa vida, a nossa família, né? Tudo quanto nós formos fazer, o Senhor está abençoando, né? Que nós formos dependentes do Senhor Jesus, tudo vai bem sobre a nossa vida, né? Se nós quisermos fazer de nós mesmos, né, de nada nós vamos conseguir, não vamos conseguir nada, não vamos para lado nenhum, lugar nenhum, né, a não ser que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, né? Então, quando nós nos dispusemos em fazer a vontade do Senhor, o Senhor também nos capacita, né? Nos capacita para fazer a obra do Senhor, porque às vezes as pessoas pensam, né, que não sabem nada, né? Eu não sei ler, como que eu vou executar, fazer a obra do Senhor, né? Mas se você se dispor a fazer a vontade do Senhor, o Senhor, Ele te ensina, né? Porque nós temos visto, né, pastores que pregam a palavra do Senhor que não sabiam ler nada, né? E hoje eles pregam a palavra, eles leem a palavra, né, leem a Bíblia como uma pessoa que sabia ler já faz tempo. Então, se a gente se colocarmos diante do Senhor, né, o Senhor, Ele pode te ensinar, te capacitar, né, para você fazer a vontade do Senhor, porque na casa do Senhor, para cada um, o Senhor tem um dom, né? Se você ministra, o Senhor vai te dar o dom de ministração. Se você louva, o Senhor, Ele vai te dar o dom do louvor, né? Não importa o que você faz na casa do Senhor, desde quando é para o Senhor, Ele abençoa a você, né? Porque se você não se colocar diante do Senhor, Ele não pode te abençoar, né? Se você não quer também, o Senhor, ele não força, né? Nós temos que fazer a vontade do Senhor, para o Senhor fazer a dele sobre a nossa vida, né? Porque cada vez que você faz a vontade do Senhor, né, o Senhor está te abençoando com algo sobre a sua vida, né? Mas tem aqueles também, né, que não se esforçam, né, para fazer a vontade do nosso Pai, né? Então nada recebe das mãos do nosso Deus, né? Porque não é uma boa oferta que você vai contribuir na casa do Senhor, que você vai ser abençoado, né? O Senhor também, Ele te abençoa também quando você coopera na casa dele, né? Mas você tem que fazer a obra dele também, independente de valores, independente, né, se você sabe algo ou não, né, para que o Senhor, Ele possa estar te abençoando, né, na obra dele, né? Porque nós conhecemos muitas pessoas, né, que estavam na casa do Senhor, né, e hoje estão aí no mundo, né?
no mundo, não querem saber mais do Senhor, né? Não querem saber fazer mais a obra do nosso Deus, né? Estão aí e não têm vindo para a casa do Senhor, né? Então que o Senhor possa, né, estar nos abençoando para que nós possamos ter forças, né, para fazer a vontade do nosso Pai, né? Para que assim, né, o Senhor esteja nos abençoando, né? Nós estamos aqui na Avenida Comendador Santana, 1579, no Capão Redondo, né? Nessa quarta conferência intercontinental. Quarta conferência intercontinental, para que assim, né, o Senhor possa estar fazendo a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, né? Para que o Senhor possa já estar correndo. O pastor Marcelo está correndo já. Que o Senhor possa abençoar nas nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar nas nossas vidas cada dia mais, né? E assim fazemos a vontade do Senhor. Fazemos a vontade do Senhor nessa tarde de hoje, né? Para que possamos ser ministrados e abençoados pelo Senhor, né, nessa tarde. Aleluia, glórias a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém. Motivo, né, de alegria nós estarmos juntos, conectados, para comemorarmos o 4º ano, né, da Conferência Intercontinental, junto com os nossos irmãos apóstolos de outras nações, né, e estamos ali se preparando para se conectar com o pastor Ney Moreno. Ney Moreno. Estamos só faltando dando alguns ajustes para se conectarmos. Vamos estar fazendo uma oração para que o Senhor venha abençoar, né? Soberano Deus, grandioso e poderoso Deus, no nome do Teu Filho amado, ó Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que nós nos colocamos diante da Tua presença nesta tarde para Te louvar e Te engrandecer, ó Pai, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração que sai de nós, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, Te apresentamos ao Senhor, desde de manhã este culto, continuamos Te apresentando, colocando no Teu altar, ó Pai, para que seja feito ao Senhor, tudo para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Nada para nós, mas sim para o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, nós Te agradecemos pela semana, Senhor, que passou, por este final de semana que chegou, pelo final do mês que também se chegou, e também ao Senhor, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos colocado de pé, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor